Tá, mas e aquela paciente que tem uma IgM negativa, mas a IgG para toxoplasmose é positiva? Ela chega lá para trazer o resultado dos exames de primeiro trimestre, né? E ela tem uma IgG positiva com M negativa. Qual é a interpretação disso? Certamente essa pessoa, ela já se contaminou pelo Toxoplasma gondii. Ela já entrou em contato. Às vezes tinha gato na infância, né? Ou por alimentação. Essa pessoa com certeza já entrou em contato com o Toxoplasma gondii. O IgM, que é o anticorpo de infecção recente, já negativou e a IgG ficou positiva para o resto da vida. Esse, na verdade, é o melhor cenário sorológico que a gente tem, porque IgM negativa com IgG positiva, às vezes as pacientes se assustam, né? Elas chegam para trazer para a gente, olha aqui, deu positivo meu exame para toxo. Não, é o IgG. Se é o IgG, maravilhoso, quer dizer que você já entrou em contato e agora você já tem os anticorpos de longa duração, né, que é a IgG, que são os anticorpos de defesa. Então, essa paciente, ela não tem aquela chance, aquele risco, né, de ela se contaminar. Essa paciente, a gente diz para ela que não precisa repetir mais a sorologia. Se ela se contaminar, ela já tem o anticorpo de defesa, ela já está imune, né? Então, esse é o melhor cenário. De todos os cenários sorológicos para toxo, esse é o melhor cenário. Tá, Jader, mas ela não pode se recontaminar na gestação? Ela pode se recontaminar, mas o problema é a primo-infecção estando grávida, certo? Mas é claro que toda regra tem sua exceção. E o Ministério da Saúde, na diretriz de 2022, deixou muito claro isso. Quais são as exceções à regra? Olha só que interessante. Aquelas gestantes que têm algum grau de imunossupressão, por exemplo, se elas têm HIV, né, uma gestante que convive com HIV, né, o vírus HIV. Bom, essa paciente ela tem um fator de imunossupressão. Essas pacientes que têm algum fator de imunossupressão, ou, por exemplo, ela tem uma doença reumatológica, que ela tem que usar corticoide cronicamente, né? Qualquer tipo de fator, ou ela é transplantada, né? Precisa usar um imunossupressor. Se essa paciente tem algum fator de imunossupressão, essas pacientes elas podem ter risco de toxoplasmose congênita se elas se contaminarem de novo. Ué, mas não é só na primeira vez que contamina? Isso para a população imunocompetente. Para a população que tem imunossupressão, o risco é baixo, mas pode acontecer, né, dela se contaminar nessa gestação e pelo fato dela ser imunossuprimida, essa paciente tem chance de ter transmissão e toxoplasmose congênita. Então, olha só que interessante, para as pacientes que têm IgM negativa, mas IgG positiva e têm fator de imunossupressão, essas pacientes têm que receber as mesmas orientações como se elas tivessem as duas negativas. Então, a orientação em relação à alimentação, as mesmas orientações em relação ao uso de luvas para manusear terra, né, ou a caixinha ali com o cocô do gato, ela tem que sim se cuidar, porque a gente sabe que pode ter risco, mesmo com IgG reagente, com IgG positiva, certo? E essas pacientes a gente tem que repetir a sorologia também, pelo menos mais 2 na gestação, né? Então, pelo menos mais uma no segundo trimestre e mais outra no terceiro trimestre. O ideal é que elas tenham pelo menos 3. Ah, mas pediram 4 vezes, tudo bem, não tem problema, né? Mas o importante é que tenha pelo menos 3 sorologias para toxoplasmose, então, nesse grupo populacional.